ó Deus, que possa trazer transformação, que possa trazer modificação, entendimento à nossa mente e ao nosso coração, para que possamos, ó Deus, cada vez servirmos melhor e melhor a cada dia, Pai. Por tudo isso, nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Podeis assentar, queridos. Nós temos vindo falando sobre o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, e a Bíblia nos diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, e ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Da palavra grega, prais. Bem-aventurado os mansos, prais, que significa gentileza, bondade de espírito, humildade para com Deus e aquela disposição de espírito com a qual aceitamos sua forma de lidar conosco como a melhor, sem, no entanto, disputar ou resistir. No Antigo Testamento, os humildes são aqueles que confiam inteiramente em Deus, mais do que em suas próprias forças, para defendê-los contra toda injustiça. Assim, a atitude humilde para com os ímpios implica em saber que Deus está permitindo as injúrias que afligem, que Ele está usando para purificar seus eleitos e livrará seus eleitos a seu tempo. Esta é uma caminhada que nós somos tratados. E o Senhor, Ele elege algumas lixas, algumas ferramentas que vão trabalhando a nossa vida, o nosso dia a dia. Isaías 41:17 vai dizer assim: os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. O que o Senhor está dizendo? Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está ouvindo a sua petição. Foi como nós dissemos aqui no versículo 4, bem-aventurados que choram, aqueles que planteiam diante do Senhor, aqueles que clamam diante do Senhor. Em Lucas 18, nós vamos ter a parábola da mulher que buscava a sua causa diante do juiz. E quando o juiz diz: eu vou julgar esta causa, portanto, por quanto esta mulher me pede. Então, se o juiz atende a causa de uma mulher que está lhe pedindo, quanto mais o Senhor a nós, que oramos a eles e clamamos a Ele constantemente. Bondade e humildade são opostos à arrogância e egoísmo, e originam-se na confiança na bondade de Deus e no seu controle sobre a situação. A pessoa bondosa, ela não está centrada no seu ego. Quando Deus fala de mansidão, quando Jesus ensina sobre mansidão, Ele está falando sobre estar na vontade de Deus. E isto é a obra do Espírito Santo, não da vontade humana, diz Gálatas 5:23. E a Bíblia vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que o nosso Senhor considera como base de bênçãos, o mundo despreza por completo. O mundo considera a mansidão como a qualidade de alguém que seja efeminado, retraído, fraco. Maria vai com as outras, enfim, um covarde. Esse é o sinônimo do manso. Tem até uma coisa feia que a gente fala por aí.
Chamar alguém de manso é tratá-lo com desdém. Nosso Senhor, porém, diz: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. E é evidente que o conceito do nosso Senhor Jesus de mansidão difere por completo do conceito que o mundo elegeu. Para se ter uma ideia do que a Bíblia fala sobre mansidão, veja o que a Bíblia diz sobre Moisés, no capítulo 12 de Números. E o Espírito de Deus testifica que era varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Versículo 3 do capítulo 12. Como é que esse Moisés era manso? Quando a palavra de Deus retrata um homem manso, ela vai nos apresentar alguém que jamais atribuiríamos o caráter da mansidão. Mas Deus encontrou uma mansidão exemplificada na vida de Moisés, a quem associamos com um homem intrépido, ousado. Se nós formos ler o capítulo 5 de Êxodo, Moisés, que outrora fugira da presença de Faraó, ele retorna para apresentar-se ante ao poderosíssimo monarca. E em Êxodo 5:1 diz assim: foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo ir. Moisés não temeu estar diante de Faraó, nem tinha medo de dar ordens àquele que governava a nação. Ele se dirigiu a Faraó, não com um pedido, mas com uma ordem de Deus. Que santa ousadia e quão piedosa a intrepidez de Moisés. E através do livro de Êxodo, nós vamos ver o juízo de Deus se manifestando sobre Faraó. E em Êxodo 11:3 nós vamos ler: e o Senhor fez que o seu povo encontre favor da parte dos egípcios. E vai dizer assim: também o homem Moisés era muito formoso na terra do Egito. E aos olhos dos oficiais de Faraó, Moisés havia sido considerado aos olhos dos oficiais de Faraó, por causa da sua ousadia, da sua intrepidez em tratar com Faraó. Que mansidão era essa então de Moisés? No capítulo 32 de Êxodo, revela outra faceta do caráter de Moisés. Deus o levara à montanha e lhe revelara a lei que deveria transmitir aos filhos de Israel. Enquanto Moisés estava orando lá em cima, recebendo do Senhor as tábuas da lei, o povo aqui embaixo estava fazendo um ídolo, um bezerro de ouro. Eles ludibriaram Arão, Arão não sabia o que fazer, e quando Moisés desce, ele encontra aquela festa no arraial e aquela nação reverenciando aquele bezerro de ouro. Então, logo Moisés se aproximou do arraial, versículo 19 e 20 diz assim: viu ele o bezerro e as danças, então acendendo-se-lhe a ira, arrojou de mãos as tábuas, quebrou-se ao pé do monte e pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o no fogo e reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Que homem manso é esse que entra no meio, primeiro quebra as tábuas da lei, pega aquele bezerro na mão, lança no fogo, pega a cinza, bota na água e obriga todo mundo a beber. Que mansidão era essa na vida de Moisés? É a mansidão que Jesus está falando lá. A mansidão daquele que depende do Senhor. É um arrobo justo de indignação de Moisés. E raramente nós associaríamos ao homem manso e tímido. Mas contra a adoração ímpia que surgia no arraial, Moisés era homem intrépido, quer na presença de Deus, quer na de Faraó. Recebeu grande autoridade e a exerceu, muito embora ela trouxesse contra ele a ira do monarca. Ele era um homem que podia assumir as responsabilidades e fielmente levá-las a cabo. Um homem cuja alma podia arder de raiva quando o nome do seu Deus era contestado ou quando a sua lei era desobedecida. E o que dizer de Paulo? Depois de haver dito, não confiamos na carne. Última parte do versículo 3, do capítulo 3 de Filipenses, ele acrescenta no versículo 13,
tudo posso naquele que me fortalece. Esse posso no sentido de tudo suporto naquele que me fortalece. Aos Gálatas ele escreve: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, não vivo pela fé no Filho de Deus, o vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. A fé era para Paulo o que a vara de Deus era para Moisés na sua mão. Como Moisés se dirigiu a Faraó com a vara de Deus na mão, assim Paulo, pela fé, ele aceita o seu ministério e tudo aquilo que com ele vinha, que lhe foi designado, sem confiar aonde? Na sua carne, na sua sabedoria, no seu judaísmo, na sua lei, mas inteiramente em Deus. Concluímos então que a mansidão de Moisés e Paulo não eram branduras de caráter, nem suavidade de disposição. Era depositar a inteira confiança em Deus e não confiar em si mesmo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando nosso Senhor se dirigiu à multidão congregada diante dele, desejosa de conhecer o tipo de justiça necessária que os judeus julgavam para entrar no seu reino e o tipo de caráter que dava a um indivíduo o direito de receber a bênção divina, ele disse, em realidade, vocês precisam tornar-se como mendigos humildes. Pótiros, humildes, pobres. O último estágio, no sentido da minha total dependência, precisam clamar, chorar, panfel, plantear, clamar, buscar com toda a força, como se fosse a última oportunidade de salvação. Como o manso Moisés, não confiando na carne, mas depositando a sua confiança total e plena no seu Deus. Então Deus cumprirá as suas promessas e lhes dará por herança o reino que seu Filho estabeleceu na terra. E os mansos herdarão a terra. A Bíblia nos dá outro exemplo de mansidão. Paulo disse: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de quem? De Cristo. 2 Coríntios 10, 1. Como Moisés foi no Antigo Testamento o exemplo da completa dependência de Deus, assim no Novo Testamento, Jesus Cristo é o exemplo da mansidão, de total dependência de Deus. Pedro fala disto ao retratar com palavras o Senhor Jesus, acusado de crimes capitais, comparecendo perante o juiz como ímpio, num julgamento de sua vida. Disse ele: Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julgava retamente. 1 Pedro 2, 21 e 23. Um Cristo acovardado é inconcebível. Ele permaneceu destemido diante das multidões que procuravam apedrejá-lo. Sua indignação justa contra a profanação do templo de Deus foi tal que ele fez um azorrague de cordas e expulsou os cambistas que compravam e vendiam na porta do templo. Virou barracas, virou mesas, como se o templo de Deus pertencesse àqueles homens fazendo um comércio ali dentro. Foi ele que anunciou sem temor o juízo de Deus sobre toda uma nação culpada. Entretanto, ele foi o mais manso de todos os que andaram pela terra. Sua mansidão não era brandura de disposição. Ele se manifestava por sua total submissão à vontade de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão
saciados, de Mateus 5 e 6. Do grego, pinal, ter fome, estar faminto, passar necessidade, estar paupérrimo, metaforicamente falando, desejar ardentemente, buscar com desejo impetuoso. As quatro primeiras bem-aventuranças, elas se completam, nos ensinando uma total, não há outra palavra, total dependência de Deus. É isto que Jesus estava ensinando ao povo naquele momento, de que precisavam de uma total dependência de Deus. E elas se completam no seu significado das palavras. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Dipsal, ter sede, sofrer de sede, figurativamente, disse, aqueles que, sedentos, sentem dolorosamente necessidade de, e ansiosamente anseiam aquelas coisas quais a alma é refrescada, apoiada e fortalecida. Aí a gente se lembra daquele hino. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva. Davi escreve: meu coração tem sede de ti, Senhor, e Deus meu. É esse tipo de sede que precisamos ter do Senhor. Bem-aventurados que têm fome e sede. Por que é que alguns cristãos continuam bebês espirituais, enquanto outros avançam em direção à maturidade? Às vezes pensamos que se deve à diferença de personalidade, pois alguns parecem mais religiosos do que outros, ou mais desejosos das coisas do Espírito. Às vezes achamos que a diferença reside na salvação do homem, ou sua experiência com Cristo, pois muitos mergulharam no mais profundo lamaçal, chafurdaram no pecado e foram retirados das profundezas. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Alcançaram maturidade espiritual devido a essa grande transformação. Pensam outros que por causa do treinamento cedo, ou criados num lar cristão, aprendendo de Cristo desde os primeiros anos, os homens se tornam mais espirituais, voltando-nos, porém, para a bem-aventurança de Mateus 5, versículo 6. Se entendermos o segredo do gigante espiritual, nosso Senhor disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ele declarou que o segredo do crescimento espiritual está no apetite espiritual que você desenvolve. Os que comem pouco, pouco crescerão. Os que comem muito, muito crescerão. Os que têm apetite voraz pela palavra de Deus, pela pessoa de Jesus Cristo, que satisfazem esse apetite alimentando-se da palavra, comungando com o Senhor, esses crescerão em maturidade espiritual, tornando-se gigantes espirituais. Um médico pode dizer muito sobre o progresso dos seus pacientes, conhecendo aquilo que os alimenta, daquilo que comem. O desenvolvimento físico relaciona-se com o apetite físico. Não é menos verdadeiro no campo espiritual. O crescimento e o desenvolvimento e a saúde espirituais estão inseparavelmente unidos ao apetite espiritual. Lembrando nisso, entramos no mês de julho e eu já divulguei a tabelinha de leitura bíblica diária. Para quem não se perdeu, para quem não conseguiu acompanhar, entre no seu dia. Não importa se você perdeu um dia, persiga.
Muitas vezes eu perco também, ajunto lá, vou de madrugada, refaço lá os meus horários, mas não deixe de ler a Bíblia, não deixe de se alimentar, não deixe de buscar ao Senhor, seu Deus. Não deixe. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Justiça. Troca aí, Alex, para mim. Deixa eu ver. Isso, mais um. Isso. Justiça. Viximi. Vikiosimi. Estado daquele que é como deve ser. Justiça. Condição aceitável para Deus. Doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Integridade, virtude, pureza de vida, justiça, pensamento, sentimento e ação. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Elemon e Eléu. Ter misericórdia de ajudar alguém aflito ou que busca auxílio, ajudar ao aflito, levar ajuda ao miserável. Bem-aventurado o misericordioso, porque alcançará misericórdia. Há um câmbio, há um movimento. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aquilo que eu semeio, eu recebo de volta. Aquilo que eu dou, eu vou receber. Bem-aventurado, terminando nessa noite, os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Cafaros. Bem-aventurados limpos. Cafaros. Limpo, puro, para carregar de frutas. O que não é proibido, que não torna impuro. Eticamente, livre do desejo corrupto, de pecado e culpa, livre de qualquer mistura com o que é falso, genuíno, sincero, sem culpa, inocente, limpo de culpa de algo. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Verão, optanome. Verão, optanome. Olhar para ver. Olha o que significa essa palavra. Olhar para ver e permitir-se ser visto. Olhar para o Senhor e permitir-se ser visto, aparecer. Esta bem-aventurança ensina duas coisas muito importantes para nós. A primeira é que o pecador é totalmente inaceitável diante de Deus, porque não pode atingir a perfeição que pertence a Deus. Não importa quão moral, bondoso possa ele ser aos olhos do mundo, visto à luz da santidade divina, ele é ímpio. Enquanto o indivíduo não for justo à vista de Deus, como é Jesus Cristo, jamais poderá permanecer na presença divina, a não ser para tê-lo como seu juiz e ouvi-lo dizer: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, como diz em Mateus 25 e 41. Jesus veio e se ofereceu na cruz como sacrifício por nossos pecados. Com a sua morte, ele pagou o preço do pecado do mundo. E Deus oferece perdão de pecados a todo aquele que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Isaías nos diz que as nossas justiças são como um trapo de imundícia diante de Deus. Isaías 64, versículo 6. E esse é o ponto de vista divino.
Mas Jesus Cristo, com a sua morte, tira esse trapo da nossa vida e nos veste com a própria perfeição. Quando Deus olha para aquele que confia em Cristo e para a salvação, Ele vê como vê ao seu próprio Filho amado. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Segundo o ensinamento dessa bem-aventurança, é que muito embora tenhamos sido redimidos pelo sangue de Cristo e feitos membros da família de Deus, Ele não pode ter e não terá comunhão conosco no nível de nossa pecaminosidade. A santidade é um requisito indispensável à comunhão com Deus. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido, diz o Salmo 66, versículo 18. Não posso desfrutar a luz do semblante divino e a alegria da comunhão sem mãos limpas e um coração puro. Lemos em 1 João 1,7: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. E entre parênteses, como sempre dizemos, continua nos purificando a cada dia de todo o pecado. E o versículo 9, no mesmo capítulo, nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Santidade e justiça são pré-requisitos para a entrada na presença de Deus. Essa mesma justiça é requisito para a nossa comunhão com Ele de dia e de noite. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos ficar de pé nessa noite. Quem nunca esteve na reunião de segunda-feira, nós cantamos um antigo hino da harpa cristão, acho que é 177, Elites. Eu, em fervente oração, né? Enquanto nós cantamos esse hino, se você quer chegar ao altar do Senhor nessa noite e declarar para Ele tudo, entrega nas mãos do Senhor nessa noite. Limpa o teu coração, limpa a tua alma diante de Deus. Creia e Ele fará um milagre na sua vida. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares faltar.
Eles, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus, não senti, que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Diga! Quando tudo deixares no altar. Aleluia! Não saia daqui nessa noite sem deixar tudo aquilo que você precisa no altar de Deus. Entregue nessa hora. Declare ao Senhor tudo aquilo que você precisa nessa noite. Entregue nas mãos deles. Se imagine no fundo do fundo do fundo e diga: Senhor, eu dependo de Ti. Só Tu és a minha salvação. Só Tu és a minha solução. Só Tu és o meu socorro, porque nessa noite o Senhor está colhendo os teus pedidos, colhendo as tuas lágrimas, ouvindo o teu clamor nessa noite. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, eu quero orar por você nessa noite, por sua casa, por sua família. Entregue-se no altar de Deus nessa noite. Derrame tudo no altar de Deus. Aonde você estiver, levante a sua mão. Declare ao Senhor nessa noite. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Entende? Feliz é aquele, bem-aventurado, aquele que entrega toda a sua vida nas mãos do Senhor. E o mais, creia nisso, e o mais, tudo Ele fará. Tudo Ele fará. Tudo Ele fará. Bendito Deus, eterno Pai. Oh Deus, esta graça que Tu derramas nessa noite, Pai. Sobre cada vida, sobre cada família, Deus. Oh Senhor, faz cair por terra todas as barreiras, todas as dificuldades. Oh Senhor, visita cada família, Senhor. Segundo a palavra que Tu tem dispensado sobre essa casa, sobre cada avô, sobre cada avó, sobre cada mãe, sobre cada pai, sobre cada filho, sobre cada filha, sobre cada neto, sobre tio, tias, irmãos e irmãs, oh primos e primas, amigos, amigas, vizinhos, ó Pai. Oh Deus, Tu és o Deus do impossível. Oh Senhor, e muitas vezes queremos lutar com as nossas armas, oh Senhor, com a nossa força, mas Tu nos tem dito: esta batalha não é nossa, essa batalha não é sua, é Tu que pelejas por nós, é Tu que estás à nossa frente, Tu és o nosso general, Tu estás à frente dessa batalha, Pai. Faz cair, Senhor, as barreiras,
Oh, Senhor, quebra as amarras, desfaz os laços, ó Deus. Quebra o arco, corta a lança, despedaça, Senhor. Visita os lares nessa hora, retira as escamas, quebra os corações endurecidos, ó Deus, e faz transbordar o teu amor, ó Deus. Os teus filhos, ó Deus, consagrados na tua casa, sobre o teu altar. Nós temos dito isso aqui toda semana. Não foram separados para estarem no baile de Beltesazar. Eles pertencem à tua casa. Eles são teus filhos. São coisa sagrada, consagrada a ti. Senhor, toma, busca pelo poder do teu Espírito Santo. Arrasta, traz de volta a tua casa, Pai. Assim ensina a tua palavra. Oh, a tua palavra nos ensina, arrastando, buscando, por mais que estejamos contaminados, retirando do fogo, como diz Judas 23, pelo teu poder, pelo poder do teu nome, do teu sangue vertido na cruz do Calvário. Oh, Senhor, a cada dia, oh, purifica-nos mais e mais, no nosso viver, no nosso agir, no nosso falar. Senhor, que possamos ser a tua imagem nesse tempo, que possamos ser a tua boca nessa geração, que o mundo possa ler a tua palavra na nossa vida, que o mundo possa enxergar o teu nome em nós, que jamais possamos esquecer a quem servimos, pelo nome de quem somos chamados, qual é o nosso propósito nessa terra e a quem nós representamos, de que tu és o Senhor dos senhores. Não importa aonde entrarmos, aonde pisarmos a planta do nosso pé, não importa as legiões, não importa as barreiras, porque a tua palavra diz que aonde pisarmos a planta do nosso pé, tu nos dará por herança. Tu vai transformar o local, se nós estivermos alinhados com a tua vontade, com íntegros em ti, ó Pai. Fidelidade de vida, santidade no teu altar, coração limpo, alinhado contigo, Deus. E o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Repita comigo nessa noite: minha casa e eu serviremos ao Senhor. Diga mais uma vez: minha casa e eu serviremos ao Senhor. Repita mais uma vez para que o inferno escute: minha casa e eu serviremos ao Senhor. Pai do Senhor para a igreja, nós louvamos a Deus por esta noite. Como disse o pastor, amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui às 19h30 em oração. Estamos todos convidados, vamos orar neste momento para que Deus abençoe grandemente as nossas vidas durante essa semana e sempre, né? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, também
te agradecendo por tudo que tem nos concedido durante essa semana. Senhor da glória, também sabendo que o nosso louvor, a nossa adoração tem chegado até o teu trono santo e maravilhoso. Agora leva-nos em paz, livra-nos de todos os males, guarda nossas vidas debaixo do poder do nome de Jesus Cristo Nazareno. Senhor da glória, leva-nos em paz, livra-nos de todos os males, Senhor da glória, dando-nos da tua graça, o teu poder e, Senhor da glória, um conhecimento maior de ti, da tua palavra e uma intimidade maior contigo, Senhor da glória. Te agradecemos por toda esta noite, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E a igreja diz: amém. Deus abençoe. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção.